nome é Marluce e estarei compartilhando com vocês as atividades do Manual do Professor dos Tesouros Infantis. Hoje a nossa lição de número 12 e tem por título Pescadores de Homens. O objetivo da nossa lição de hoje é ensinar a criança que Jesus chama cada um de nós para ajudá-lo a salvar as pessoas do pecado. E no decorrer e final da nossa lição, as nossas crianças devem saber que Jesus a convida, assim como convidou os seus discípulos para ajudá-lo. Ela também deve sentir o desejo de salvar outras pessoas e deve responder fazendo o trabalho missionário. A leitura base adicional que nós podemos estar estudando durante essa semana para complementar, para nos ajudar a ter fazer uma boa aula, preparar uma boa aula, está no livro do Desejado de Todas as Nações, das páginas 244 até a página 251. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos 1 até o verso 11. E para iniciarmos então a nossa aula, vamos convidar os nossos pequenos para louvarmos ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que nos dá de estudarmos a Sua Palavra ainda em liberdade religiosa. Feito isto, vamos pegar a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, com toda a reverência e ler com os nossos pequenos o texto base para a nossa oração, para a nossa lição também, que está no livro de Lucas, no capítulo 5 e o verso 10, que diz: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então vamos convidar um dos nossos pequenos para que dirija a Deus uma oração. Após então esta oração, vamos iniciar a nossa aula com o Memorizando. E para o Memorizando, nós temos ali no Manual do Professor estes visuais aqui, ó. Estes aqui eu fiz à mão, mas vocês têm a opção de imprimir também. Dá para fazer a impressão porque tem tudo lá para imprimir. Eu desenhei porque eu já tinha os papéis coloridos aqui, aí eu economizo com impressão. Eu sempre utilizo tudo que eu tenho em casa para fazer os materiais da Exir e sempre dá bem certo. Eu vou dando aqui umas dicasinhas para vocês. Então, ó, imprime lá os peixinhos, ou vocês podem desenhar também, aí vocês escrevem à mão. Para montar isso aqui, eu usei rede de proteção, essas que vão em janelas, sacadas, proteger as crianças. Mas olha, vocês têm a opção de utilizar uma cortina de renda, uma toalha de crochê, ou uma cortina, um tapete de crochê. Vocês podem utilizar para colocar esses nossos peixinhos. Eu utilizei clips para colocar os peixinhos ali naquela rede. E aqui tá, então, ó, o nosso versinho. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, Lucas 5:10. Então vocês vão ler com seus pequenos aí umas 3 vezes. E aí, qual que é a dinâmica para esta parte do memorizando? Vamos retirar então esses peixinhos que estão com clips. Aí a gente pode colocar eles na mesa. Se você tem uma turma da Exir, do pequeno pesquisador, não, do Tesouros Infantis muito grande, você pode dividi-la em 2, tá bom? E você pode fazer a impressão deste material, 2 impressões desse material. Então você coloca uma equipe com material, outra equipe com outra, e você pede para eles colocarem o verso em ordem. A equipe que terminar primeiro, ó, nota 10 para eles. Outra opção é também dividir em 2 com um material só. Você cronometra o tempo de uma equipe, depois cronometra o tempo de outra equipe, e a equipe que fez em menos tempo também, ó, nota 10 para essa equipe. E assim, então, é a dinâmica da parte do memorizando. Muito legal. E esses peixinhos coloridos aí chamam muita atenção dos nossos pequenos. Então, agora vamos para o Conquistando a Atenção. Vamos lá. Para o Conquistando a Atenção, não vamos precisar de nenhum recurso, não precisaremos imprimir nenhum material, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é convidar os nossos alunos a fazermos um círculo
né? Sim, grande. E aí vamos sentar no chão. E você, professor, vai passar então pelas crianças e vai colocar a mão na cabeça assim e vai falar assim, olha, pessoa, 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 discípulo. Pessoa, 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 discípulo. Quando você fala discípulo, a criança que você falou discípulo deve levantar, te dar a mão e vocês continuam essa corrente. Todas que forem falando discípulo, levanta e pega na mão e vai para essa corrente. Até que você convide todas as crianças a serem discípulos. Feito isso, chamou todas as crianças, então você vai perguntar, vocês gostaram de ser convidadas para serem discípulos? E aí você vai perguntar se alguma das crianças sentiu medo de não ser convidada, de não fazer parte ali dos discípulos, né? E aí, então você vai interagir, vai conversar, com certeza as crianças vão te responder, que eles são prontos a responder sempre, né? Então você vai dizer que em nossa história bíblica de hoje vamos aprender sobre como Jesus convidou alguns homens para serem seus discípulos. Eles serão seus melhores amigos e ajudantes. Também ajudariam Jesus a convidar mais pessoas, né, para serem salvas e irem para o céu. E isto que Jesus espera também de nós, que nós também convidemos pessoas para o reino do nosso Deus. Lição. Vamos começar agora a nossa história. E para a história, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um barco. Olha aqui meu barco. Fiz este barco e vou explicar para vocês como eu fiz esse barco e outras opções que nós temos para fazer, né, essa atividade lá na nossa sala. Então, para este barco, eu usei 2 caixas de papelão grande, tá? Então, ele tem 1,70 m. Na verdade, ele tem um pouco mais, porque eu medi 1,70 m aqui embaixo, tá? Então, ali em cima já deve ter quase 2. E o de altura tem 60 centímetros. Então, eu abri as caixas, cortei nesse formato de barco as 2 partes, encapei com TNT marrom e aí grampeei as pontas dele e coloquei um suporte embaixo, né? Para que as crianças pudessem entrar, ficar bem firmezinho e as crianças entrar. Eu levei na salinha da Exir para fazer uma atividade com as crianças e eles amaram. Cabem aqui dentro do meu barco 3 a 4 crianças, né? Dependendo do tamanho das crianças. Uma outra opção, vamos supor que não dê tempo de fazer, apesar que isso aqui é bem rapidinho para cortar ali, mas vamos supor que não dê tempo de fazer. Aí a gente tem uma outra opção que é essa aqui, ó. Eu fiz, aqui, ó, papelão, colei com fita crepe. Essa parte no formato de barco, tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Peguei uma caixa de papelão normal e aí eu vou colar aqui na frente, ó. Eita, não dá nem pra me ver, né? Olha aqui. Nós vamos colar aqui na frente. Também tem essa opção. Também tem a opção de levar somente a caixa de papelão. Ou caso você não consiga nem as caixas de papelão, então pegue uma fita crepe e faça um formato de barco lá no chão da sua sala para que as crianças entrem dentro, sentem ali. Ou também coloque uma cadeirinha atrás da outra para que as crianças sentem e imaginem-se dentro de um barco. Criança é ótimo para criar, para imaginar. Então, mesmo que seja só as cadeiras, tenho certeza que as crianças vão amar essa atividade durante a nossa história. Também para a nossa história, o que nós vamos precisar? Vamos precisar da rede. Lembra que eu falei para vocês? Pode ser uma rede, eu uso rede de proteção, pode ser uma cortina de renda, uma toalha de crochê, um tapete de crochê, tá? Então, ó, vocês vão precisar de uma rede ou de uma toalha, alguma coisa assim. O que eu fiz? Eu já deixei pronta essa rede com os meus peixes colados aqui, ó, tá vendo? Já deixei prontinha e deixei uma rede
sem nada. Por quê? Porque essa rede que tá colada, eu vou deixar atrás do meu barco. E vou entregar essa rede aqui para a primeira parte da história com as crianças, tá? É legal a gente ler ali bem a história, porque ali vai orientando, né, como você contar, os gestos que você precisa fazer ali durante a história, tá bom? Então a história lá começa, né, que Jesus numa manhã foi para o mar da Galileia, né? Então a fama de Jesus já estava se espalhando por conta de todos os milagres, né, curas que ele já tinha feito. E muitas pessoas foram então ali para vê-lo, né? Tantas pessoas que, era difícil encontrar Jesus ali no meio. E a história continua falando então agora de Pedro, André, Tiago e João, que pescaram durante a noite inteira, estavam cansados lá no seu barco. E Jesus fez um pedido para eles, né? Que era de jogar a rede novamente. Mas antes de chegar nessa parte, nós temos ali no meio da nossa história a musiquinha que fala: Pedro, André, Tiago e João num barquinho. Pedro, André, Tiago e João num barquinho. Pedro, André, Tiago e João num barquinho no mar da Galileia. Então, para essa parte é que nós vamos colocar as nossas crianças dentro do nosso barquinho, para a gente cantar este hininho com elas. E aí, jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. E aí a nossa historinha continua falando que eles estavam cansados, que Jesus fez então esse pedido para eles, né, que jogassem a rede novamente. Então, como eu falei para vocês, eu vou deixar essa rede cheia de peixinhos atrás do nosso barco. Vocês podem ver que esses peixes são os mesmos que eu usei para o versinho. Lá no manual tem outros modelinhos de peixe que são menores. Eu preferi esses maiores, porque assim eu precisaria confeccionar menos peixes para preencher a minha rede, tá? Então, escolhi esses peixes maiores. E aí você deixa a rede já com o peixinho ali. Caso você não tenha duas redes, quando eles jogarem, você pega os peixes e joga aqui dentro da rede, ou da sua toalha, do seu tapete, da sua cortina. E aí pede para que cada criança puxe de um lado para que a rede suba então cheinha de peixinhos para o barco, tá bom? E aí então continua a nossa musiquinha, né? Que Jesus mandou que jogasse a rede, né? E aí depois puxaram a rede então cheia de peixinhos. Você pode repetir a musiquinha quantas vezes for necessário para que todos os seus alunos participem deste momento super legal, e eu tenho certeza que vai ficar gravado na mente do nosso pequeno, tá bom? Deus abençoe! Revisando. Então agora para o revisando, nós vamos precisar de uma caixa, ou no caso aqui eu usei uma bacia. Olha só, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Então eu peguei essa bacia. Dentro da bacia eu coloquei celofane azul cortado. E aí coloquei, lá no nosso manual, temos 12 bonequinhos desse aqui, com essa plaquinha escrito Salva-me, tá? Então aí a gente vai fazer a impressão dele. Aí o que eu fiz? Eu colei imã aqui, aqui atrás, né? Que é a sugestão do manual. Esse imã aqui, eu não sei aí, cada um mora no local, né? Aqui, pelo menos onde eu moro, toda vez que alguém vem me entregar um gás, vem aquela propaganda de gás, né? De pôr na geladeira. Então, eu fiz com isso, com aquelas plaquinhas que vem naquelas propagandas de gás, né? Normalmente a gente tem vários, aqui em casa mesmo eu tinha várias. Então, peguei uma, cortei, coloquei aqui atrás, Aí eu peguei esses bonequinhos aqui. Aqui atrás dele tem um número que eu coloquei a caneta, que são o quê?
são os números das perguntas que a gente tem lá na página 99 do nosso manual do professor, que são as perguntas para revisar, né? Essas crianças, para a gente ver se as crianças compreenderam a história. Então aí eu coloquei em cada bonequinho aqui, coloquei o númerozinho, e aí eu coloquei eles aqui dentro então dessa bacia aqui com celofane. Não tá dando para ver muito bem, mas olha, eles estão todos aqui. Até caiu um aqui, ó, tá? E aí o que vocês fazem? Vocês pegam então um palito, uma varinha. Aí vocês podem amarrar nessa varinha um pedaço de barbante e na ponta do barbante vocês podem colocar um imã, né? Ali no manual fala de colocar clips, mas eu tentei fazer com clips e não puxou ali os meus bichinhos, então é bom fazer um teste antes. Mas aqui, como falei para vocês que eu uso o que eu tenho em casa, né? Eu aproveito bastante. Aqui em casa eu tinha isso aqui eu nem sei como que chama, mas estava nas ferramentas do meu esposo, ele usa. Então aí eu vou mostrar só para vocês terem uma ideia como que fica para fazer lá com as crianças, tá? Então aqui tem o imã, aí ó, puxa aqui, aí a criança vai ver o número da pergunta. Aqui tá escrito 10, mas lá nós só temos 9 perguntas, tá? Só temos 9 perguntas. Se você quiser adicionar mais alguma, né? Caso você tenha muitos alunos ali, queira fazer uma pergunta para cada aluno, tá bom? Então aí você pega então aqui um bonequinho. A criança, na verdade, vem, né? Pesca um bonequinho. Aí ela vai ver o número da pergunta, você vai fazer a pergunta para ela. Se ela acertar, parabéns para o nosso pequeno. E aí você tira então o bonequinho aqui do nosso mar, né? Caso a criança erre, então você devolve o bonequinho aqui para que outra criança possa vir e pescar então este bonequinho e responder a pergunta que não foi respondida anteriormente, certo? Então essa aqui é a nossa proposta para o Revisando, uma proposta muito, muito legal, né? Eu amei também essa atividade, tenho certeza que as crianças vão amar. Vamos agora para o aplicando e contando aos outros. Então, na parte do aplicando e contando aos outros, nós vamos precisar de folhetos. Aqui, ó. Eu tenho alguns folhetos. Tem folheto também infantil, né? Eu não tenho nenhum, mas aqueles apropriados para quando elas vão entregar para outra criança, tá? Então, se forem fazer um trabalho com outra criança, é legal aquele. Se elas forem entregar para um adulto, aí eu tenho outros folhetinhos aqui também. E aí também livros, vendo aqui, esses livrinhos, né, para o trabalho missionário. E aí o que você vai fazer? Você vai entregar para cada criança, então, 2 ou 3 livrinhos, um envelope. Eu não tinha um envelope pequeno aqui em casa, eu tenho um envelope, mas ele é bem grandão, tá? Mas aí você vai entregar um envelope para criança, uns 2, 3, se forem 3 livros, 3 envelopes, 3 folhetos, 3 canetas. Lá também fala sobre adesivos, né, para você entregar para as crianças. E então elas vão montar este envelope missionário, tá? Então elas vão escolher a pessoa para quem elas querem entregar este envelope. Vão escrever o nome, né? Caso ela não saiba escrever, você pode ajudá-la. Elas podem desenhar nesse envelope, deixar esse envelope bem bonito. Então colocar dentro do envelope um livro, um folheto, uma caneta, né, para entregar para essa pessoa que ela escolheu. E aí cada criança pode levar mais do que um envelope, né? Pode preparar mais que um envelope ou pelo menos um envelope por criança para que a criança tenha a oportunidade de fazer esse trabalho missionário durante a semana. E aí agora a gente vai falar para elas que Jesus convidou seus discípulos para ajudá-lo a levar essas boas novas a outras pessoas e que Jesus também está convidando ela
para fazer este trabalho, assim como os discípulos fizeram, né? Então, nós vamos incentivar os nossos pequenos a entregar, né, esses livrinhos, esses folhetos, deixar com a pessoa para que a pessoa leia durante a semana e depois no outro sábado elas possam voltar ali e voltar a conversar com aquelas crianças para depois tentar explicar para essa pessoa o que elas precisam fazer para serem salvas, né? Desejo que a aula de vocês seja uma bênção. Esse tema de pescadores de homens é um tema, sim, muito importante que os nossos pequenos precisam compreender, pois Jesus convidou cada um de nós para sermos seus discípulos, para fazermos esse trabalho. Então, que Deus possa abençoar a sua aula, que seja, assim, produtiva e que surta efeito na vida das nossas crianças. Eu desejo, neste momento, orar com você. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu infinito amor e cuidado, pelas tuas bênçãos e pela oportunidade que nos dá de trabalhar pela tua causa, na tua obra. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e nos ajude a sermos fiéis a ti. Pedimos, Senhor, uma porção dobrada do seu Santo e Bom Espírito para nos dar sabedoria, para prepararmos estas aulas, Senhor, para a glória do teu santo nome e para alcançarmos o coração dos nossos alunos. Pedimos uma bênção, Senhor, sobre cada criança que frequenta essa linha da ESIR, para que seu Santo Espírito possa tocar em seus corações e que elas possam crescer com o desejo de levar o teu Evangelho a muitas almas que ainda estão a perecer sem conhecer a tua mensagem. Fica conosco, dirige os nossos passos, aumente a nossa fé, nós suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe todo o preparativo para esta aula. E até a próxima. Tchau, tchau.